Hoje nós pretendemos inaugurar o culto infantil também às quartas-feiras. Crianças de 3 a 10 anos devem ser trazidas pelos pais. Elas serão discipuladas aqui na igreja. Só o domingo não é suficiente para uma criança. Se você perceber a quantidade de tempo que ela fica fora da igreja, é imensa. Então, privar as crianças desse culto no meio da semana não é bom. Então está tendo uma chuvinha aí, e até que a gente cubra a quadra até chegar lá no prédio do departamento infantil, eu não sei se os diáconos estão preparados para as crianças irem. Estão? Então as crianças de 3 a 10 anos podem, os pais não precisam levar, irmãos. Não precisa ter essa movimentação dos pais. Tem uma equipe lá já preparada para isso. Podem ir para o culto infantil então. Até 10 anos. Bastante criança, isso é bom. Que multiplique. Não, que triplique. Que Deus abençoe e vocês tenham muitos filhos. 3, 4, 5. Como lidar com suas emoções? Irmãos, essa série trata das nossas emoções que muitas vezes são desequilibradas. Deus nos fez com emoções saudáveis. Deus nos fez seres emocionais. O pecado prejudicou também nossas emoções. A contaminação do pecado foi uma contaminação total. Os reformadores se referem à depravação total do homem. Atingiu todo o ser do homem. Atingiu sua mente, atingiu seu coração, seu corpo e suas vontades, suas emoções. Então, a partir da queda, as nossas emoções elas se tornaram desordenadas. Adão passou a sentir coisas que ele não sentia antes da queda, como medo, egoísmo. Ele foi muito egoísta quando ele culpou Eva para tentar livrar-se. E outra série de emoções. E não tem como nós tratarmos de todas. Eu quero elencar nessa série pelo menos 3 manifestações emotivas que nós chamamos de ira, amargura e a principal, que é até travestida de falsa humildade, que é a autocomiseração. Agora, veja bem, quando eu falo de emoções, eu não estou sendo 100% preciso quando a Escritura descreve essas coisas aqui, ira, amargura e autocomiseração. Porque, na verdade, a Escritura não trata de emoções, trata essas facetas como atitudes. Mais do que uma emoção, é uma atitude nossa. Atitude de ira, atitude de amargura e atitude de comiseração, de autocomiseração. Então, quando eu falar de emoções, eu estou sendo didático, mas não é precisamente o que a Escritura quer descrever a cada um de nós. A definição técnica de emoção são moções do coração. O que são moções? Propostas. O nosso coração, ele faz propostas diariamente a nós. O nosso coração procura governar as nossas ações. Só que o coração é enganoso. É tremendamente corrupto, como os profetas o descrevem. E aí está o problema de nós sermos guiados por nossas emoções. Embora Deus nos fez seres emocionais, Ele não quer que você seja guiado por suas emoções, principalmente as pecaminosas, porque a ira, ela existe no âmbito justo. Existe a ira justa, mas facilmente ela se torna uma ira pecaminosa. E a ira pecaminosa vai trazer uma série de problemas para nós. Então Deus não quer que você seja governado por suas emoções. Então veja bem,
A série vai abarcar tudo isso. Tudo isso. E hoje nós iremos começar com a ira. Vamos falar um pouco da ira. E eu quero já, de antemão, indicar esse livraço para vocês. Eu esqueci de dar os avisos, já foi entrando na série. Mas para não estragar o que eu comecei, eu vou dar só no final o aviso. Esse livro, Ira. Vocês têm que ler, irmãos. Está todo mundo me ouvindo aí no fundo? Bem? Que joia. Ira, arrancando o mal pela raiz, da editora Nutra. Tudo que é da Nutra é bom, é confiável. Pode comprar. Olha, literatura para mulher, a Nutra é 10. Como enfrentar a TPM? Tem livro da Nutra. Porque tem mulher que é irada e usa a TPM como a cortina de fumaça. Mas é ira, não é TPM. Está lá um livraço. Tem outro lá, o problema de comer demais. Eu já li esse livro. Mas tem uma piadinha aí que pastor e padre comem muito, tal. Então, o pastor tem que ler esse livro. E esse aqui da ira. Olha só o que o autor diz na página 11 desse livro. A ira é para alguns o que a pornografia é para outros. Um gigante invencível. E é verdade, irmãos. A ira é um pecado de superfície. Porque esse pecado esconde outros pecados. Então você pode ser uma pessoa irada e achar que está bem. Eu não sou um pornificado. Eu não sou um imoral. Estou bem. Não está. Porque na mesma listinha dos imorais estão os iracundos. Então cuidado ao catalogar pecados e você achar, porque não está em determinado pecado, que você está bem. A ira é um pecado sério. É um pecado universal. Todos nós experimentamos, em todas as gerações, a ira. Ninguém está imune à ira. Ela permeia todo o nosso ser, cada pessoa, e arruína os nossos relacionamentos. Esse é o problema da ira. E os relacionamentos mais íntimos, o crente em Cristo não está isento da ira. Ele também facilmente cai na ira. E é muito difícil, irmãos, definir a ira. É mais fácil nós descrevermos a ira. A Escritura, por exemplo, ela não apresenta uma definição formal de ira, mas constantemente, de maneira repetida, ela relata pessoas iradas. E aí é bom a gente aprender com essas pessoas que a Bíblia relata e que são iradas. Ira é uma reação comum do nosso coração. Nós nos iramos, às vezes com pequenas coisas, mas elas são apenas o gatilho de pecados que estão na superfície. A ira esconde esses pecados. Então talvez você não lute com pornografia, você não lute com imoralidade, você não lute com drogas, você não lute com roubos, você não lute com outros pecados, mas você luta com a ira. A ira no seu coração. Como você se sente. E não só como você se sente, porque a ira causa um estrago também nas pessoas que estão à sua volta. E isso é terrível. Pessoas que não têm nada a ver muitas vezes. Então, irmãos, nós vamos ler um texto que relata isso. Abra aí sua Bíblia ou acompanhe aqui. Gênesis capítulo 34. Aperta o cinto aí, porque a viagem é turbulenta nesse texto. É um dos episódios mais tristes da Bíblia, esse texto. Gênesis capítulo 34, eu vou ler o capítulo todo, mas
Não vou ler, aliás, mas nós vamos usar todo, tá? É um capítulo pequeno, graças a Deus, porque a história é terrível. Nós leremos do verso 1 ao verso 7. Diz assim: ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Aveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e se iraram. Indignaram-se e se iraram, pois Siquém praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Frise o texto no verso 7. Eles ficaram irados. Vamos entender o contexto, irmãos. O texto narra os efeitos danosos da ira pecaminosa. Simeão, Levi e Diná eram filhos de Jacó de mãe comum. Jacó tinha vários filhos. De Jacó procedem as tribos de Israel. Mas Simeão, Levi e Diná tinham a mesma mãe. E Jacó compraram uma terra na região de Siquém. Ele foi desobediente porque ele deveria ter ido para Betel, mas ele ficou lá em Siquém, numa terra pagã, e comprou essa terra. Siquém era príncipe da casa de Amor. E ele então, esse príncipe, se enamora de Diná, a filha de Jacó, irmã de Simeão e de Levi. E eles se envolvem num relacionamento sexual. A impressão que dá, de primeira vista, é que houve um estupro. Mas nós precisamos ir com mais cuidado no texto bíblico. Não foi bem um estupro. Aí no verso de número 2, a ideia é que ele a possuiu e a humilhou, porque foi um relacionamento sexual sem a permissão, sem o casamento, sem a permissão dos pais, o que seria o casamento, sem o pagamento do dote. Então foi uma humilhação nesse sentido. Mas olhe para o verso 26, que aí a gente começa a olhar diferente, porque ela já estava na casa de Siquém. Depois do que tudo aconteceu, os irmãos foram buscá-la na casa de Siquém. O texto diz: tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Então, ao parecer, houve um consenso, foi consensual, mas fora dos padrões da normalidade, porque eles não haviam feito uma aliança conjugal. O fato é, irmãos, se houve uma violação, um estupro ou não, o fato é que a reputação dos filhos de Jacó, de Simeão e Levi, foi ferida. E essa foi a razão deles agirem de uma maneira tão desproporcional, de uma maneira tão brutal, que nós vamos ver mais à frente no texto. Eles ficaram com a reputação ferida. E aí o verso 7, ele coloca ênfase no fato de que eles se indignaram e muitos se iraram. Muitos se iraram. A palavra irá aqui, em hebraico, ela tem muito significado. Ela é muito importante ser analisada, porque em hebraico irá é ficar quente, ferver. Irá é entrar num estado de ebulição, de erupção. O português não é claro, mas o hebraico você consegue graficar a situação. É uma tela pintada ante os nossos olhos. Eles estavam em erupção de indignação, de raiva, totalmente inflamados. Então a ira, irmãos, ela é uma resposta ativa do nosso coração diante de um mal que nós percebemos contra nós. O problema é que nós podemos fazer uma análise errada e achar que foi um mal praticado contra nós.
quando não foi. Porque se aqui fosse de fato a preocupação com a irmã, tudo bem, mas não é. Eles estavam preocupados com a reputação deles. E eles passam a usar a religião, eles passam a usar as leis do povo de Israel para protegerem a sua reputação. Porque eles dizem, não se faz isso. As nossas leis não permitem isso. Mas na verdade o último verso deixa isso claro. Se você acompanhar aí comigo no último versículo do capítulo 34, quando eles dizem o seguinte para Jacó. Eles dizem, lá no versículo 31, abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Eles nem consideraram o fato, irmãos, de que Siquém, ele era um homem honrado. Se você observar no relato, no verso de número verso de número 11, e o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinades. Olha o verso 12, majorai em muito dote. Então ele está procurando um reparo, ele está procurando um conserto. Eles não consideram isso porque estavam extremamente com o ego ferido. Então eles agem de uma forma, irmãos, brutal, assassinando todos os siquemitas por causa dessa situação. Veja que a ira é isso, ela é punitiva, ela é inquisitorial. A ira, ela quer punir o outro. É por isso que Jesus, ele nos diz que a ira é o equivalente moral ao homicídio. Ao homicídio. Leia, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 21, quando Jesus está dando o real significado à lei moral do Antigo Testamento. Ele diz, Mateus 25, 5, 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Verso 22, eu porém vos digo, olha aí, Jesus está dando o real sentido, a interpretação perfeita do não matarás. Não matarás, Jesus diz, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, matou. Quem aqui não é um homicida? Levanta a mão. Você tem coragem? Quem nunca se irou? A ira é o equivalente moral ao homicídio. João reverbera o que Jesus disse. João, que aprendeu aos pés de Jesus, lá na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Todo mundo quebrou esse mandamento. Todo filho de Adão e Eva quebrou esse mandamento. Nós somos assassinos. Matamos no coração. Impedimos que as pessoas façam parte da nossa história, da nossa vida. Riscamos ela da nossa agenda. Então, Jesus está dizendo, isso é ira, isso é assassinato. E é isso que está acontecendo nesse capítulo. Ele descreve a anatomia da ira. Como é que ela se processa no nosso coração, e uma vez sendo germinada no nosso coração, ela ganha ações na nossa vida. Ela governa as nossas atitudes. Então nós vamos olhar para esse texto e tirar algumas lições. A primeira lição é a seguinte: a ira nos priva do bom senso. É a primeira lição. A ira nos priva do bom senso. Por isso que nós temos que lidar com a ira, irmãos, com cuidado, de lidar com a ira de maneira bíblica. Ela é um sério pecado, sim. É um sério pecado. Ela nos priva do bom senso. Verso 8, 9, 10, 8, 9, 11 e 12. Vamos ler. Disse-lhes Amor, a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos
que lhe deis por esposa. Verso 9, apresentai-vos conosco, dai-nos, aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Verso 11, e o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dinaá: eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinades. Verso 12, olha aqui, postura de um homem que errou, mas que quer corrigir. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me perdirdes, dai-me, porém, a jovem por esposa. Siquém, acusado de estupro de Diná, e o seu pai agora, eles oferecem a solução para o impasse. Eles estão aqui, irmãos, fazendo um tratado de paz, eles são pacificadores. De fato, houve um erro, houve uma quebra, e eles estão agora tentando corrigir isso. Eles têm bom senso. Quem não tem bom senso são os filhos de Jacó. Eles perderam completamente o bom senso. Eles não aceitam o conserto. Eles não aceitam o pedido de paz. Eles não aceitam o pedido de perdão. Eles não aceitam a reparação do erro, a reparação financeira. Eles estão dizendo: aumentem, coloquem juros no dote. Eu vou pagar o que for, eu estou enamorado por essa jovem. Dai-me ela por esposa. Uma pessoa iracunda, ela perde a capacidade de dar uma resposta apropriada à situação, à circunstância. São desproporcionais. Transforma um desentendimento em desgaste. Não sabe a hora de calar, não sabe a hora de parar. O iracundo quer a guerra e não a paz. Ele quer a guerra. E a sua arma são palavras. Palavras. Quantas vezes, irmãos, é exatamente o que nós fazemos como Simeão e Levi. Em situação de ira, nós ferimos as pessoas, apesar das tentativas de paz, apesar dos pedidos de perdão, apesar de procurarem resolver o problema de maneira pacífica, mas pessoas feridas, pessoas iradas, amarguradas, não conseguem enfrentar os problemas com bom senso. A ira nos priva do bom senso. Pessoas iradas não avaliam bem a situação, elas perdem o controle totalmente, ficam cegas, agem de maneira impulsiva. Impulsiva. E isso machuca e fere. A ira desses irmãos manifestou num incidente que já estava resolvido. Diná queria Siquém. Siquém queria Diná. Ele estava disposto a corrigir o erro e a reparar toda e qualquer situação. Então nós estamos diante de uma situação já reparada. Mas eles queriam sangue, guerra, porque perderam o bom senso. Vejam como a ira é terrível. Ela faz você perder o bom senso. É por isso que a Bíblia chama o iracundo de tolo. Tolo. Há vários provérbios que tratam da ira. E Salomão diz que o homem irado é tolo. Agora não pense você que ira é só explosiva, não. Ira não é explosiva. Tem ira implosiva também. Tem gente que não fala, tem gente que não age, mas é extremamente iracundo. Iracundo. Eu prefiro um inimigo declarado do que um falso amigo. Então tem gente que está do seu lado, mas é extremamente venenosa. É uma víbora. Só que parece que não é. Mas é irada. A ira, ela não é só explosiva. Não se enganem. Nós vamos ver mais à frente o que Simeão e Levi fizeram. E, ao mesmo tempo que eles manifestam uma ira explosiva, eles também manifestam uma ira implosiva. Uma ira tranquila e calma. A ira é assim, irmãos. Uma vez eu fui... O meu presbitério anterior
ele chega até uma cidade bem pitoresca aqui perto de Brasília, chamada Alto Paraíso, que é uma região de cachoeiras. E aí, veja como é a impulsividade. Nós fomos lá, depois da reunião do presbitério, numa cachoeira, e eu vi aquela água serena, tranquila, suave. Calmo, sereno e tranquilo. Aquela água boa. Aí eu falei, eu vou atravessar, vou chegar lá naquela pedra. Olha a estupidez, a tolice, a impulsividade. Quando eu pulei, primeiro, extremamente gelada. Extremamente, água de cachoeira que brota da rocha. Extremamente gelada. E comecei a nadar. Antes da metade, eu já vi que eu não iria conseguir chegar na pedra. Por quê? Porque por cima havia algo suave, tranquilo. Mas por baixo tinha uma correnteza forte. Era caudaloso. Era intenso. A ira é assim. Em algumas pessoas. Elas têm um autocontrole tão bom que elas estão te matando, mas elas conseguem se conter. Mas por dentro há erupção. É isso que acontece com esses jovens aqui, para eles fazerem o que fizeram com os siquemitas. Então, irmãos, aqui, diante de uma proposta de solução, eles perdem o bom senso e não aceitam. É a primeira lição. A segunda lição, a ira revela dolo. Sempre. Não tem culposo aqui não, é sempre doloso. Sempre doloso. Olha o dolo deles no verso 19. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã, sempre eles voltam a isso, né? Pessoa irada é isso, ela perde a floresta inteira por causa de uma árvore. Elas não conseguem sair do erro que sofreram, do dano que sofreram. Então o texto sempre volta. Porque violaram a irmã Diná, responderam com dolo, irmãos, com má intenção. A Siquém e a seu pai Amor, eles disseram, verso 14, não podemos isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque nos será ignomínia. Olha a maldade deles, eles usam Deus por causa da reputação deles. Eles usam a religião para proteger a reputação deles. E diz o texto que eles foram dolosos. A palavra hebraica aqui para dolo é engano, traição, falsidade. Eles, irmãos, agiram dessa forma para fingir aceitar a proposta de paz. Eles estão introduzindo outro esquema. Eles queriam dizer, olha, a gente pode até aceitar, mas vocês têm que se circuncidar. Porque eles estavam tramando matar esses homens. Eles estavam tramando um morticínio, um genocídio. Então, de maneira dolosa, olha aqui a ira implosiva, implícita, incólume. Eles conseguem sorrir odiando. Eles conseguem sorrir tramando a morte. A ira te faz pior do que o seu ofensor. Eles ficaram piores do que Siquém. Piores. Há pessoas que têm muita ira, mas se escondem atrás de um sorriso. Simão e Levi, eles estão escondendo atrás dessa suposta vergonha. Eles citam que isso é vergonha, ignomínia é vergonha. Eles citam as leis, o homem circunciso. Nós não podemos dar a nosso irmão um homem circunciso. Eles usam Deus. Eles concordam com os lábios para fora. Mas eles, em seu coração, já haviam planejado o assassinato. Por isso que a ira é um pecado de superfície. De baixo tem mais. A ira esconde mais pecado. Ela aponta sempre para algo mais profundo no nosso coração. Em geral, nós tratamos os sintomas e comportamentos, mas dificilmente nós consideramos o que está de fato por trás das nossas atitudes, das nossas ações. É por isso, irmãos, que a ira está sempre vinculada à nossa reputação. Reputação é quase bobagem.
Não é 100%, mas é quase bobagem. Porque você vai fazer tudo certinho, bonitinho, e vão falar de você. Deixa de ser bobo. Fica morrendo não, porque estão falando de você. Meu Deus, vou morrer. Vamos falar de você. O pastor vai chegar na igreja, ele vai abraçar todo mundo, abraçar a criança, vai beijar todo mundo, vai casar, vai batizar, vai enterrar, e vão falar dele. Não adianta. Como um colega meu, pastor, me ligou um dia, choroso, reclamando. O que foi, rapaz? Que eu fui reeleito aqui na igreja. 3 pessoas votaram contra mim, você acredita? Aí eu falei, só? Só 3? Você está bem, cara. Mas ele estava com a reputação ferida. A ira, ela revela um ídolo do coração chamado reputação. É um pecado que aponta para outro pecado mais grave. E ele se torna uma cortina de fumaça. Veja o dolo desses homens. A má intenção, o engano deles. Então a ira nos priva do bom senso e revela dolo. Se você é cruel por uma causa justa, ainda assim você é cruel. Não importa se a causa seja justa ou não. Porque a gente usa a verdade. A gente usa a justiça para ser cruel. Só que você continua sendo cruel. Não importa. Isso nos leva à terceira lição. A ira embrutece. A ira embrutece. Verso 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiram mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Olha aí a brutalidade. Então eles aceitaram o tratado de paz, fingiram que aceitaram, se eles se circuncidassem. Então aqueles homens pagãos, eles se tornaram mais crentes do que os que se diziam crentes, Simeão e Levi. Eles aceitam essa proposta, eles chegam lá para os siquemitas, Siquém e seu pai. Eles dizem, esses homens, eles são bons, eles são homens pacificadores, eles nos trataram bem. Vamos a eles, vamos dar as nossas filhas. Olha só o verso 19. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado, Siquém era honrado. Mas os honrados erram. Os honrados tropeçam. Era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Verso 20, vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da cidade. Esses homens são pacíficos. Siquém, Simeão e Levi são pacíficos. Imagina você, como eles enganaram. Esses homens são pacíficos para conosco. Habitem eles na terra e negociemos com eles. A terra é espaçosa. Vamos receber as mulheres deles e vamos dar as nossas. Verso 22. Porém consentirão somente se nós nos circuncidarmos e nos tornarmos um só povo. E eles fizeram isso, irmãos. E aí o verso 25 diz que no terceiro dia não tinha anestesia. Vocês sabem o que é a circuncisão? É o corte no prepúcio, no pênis do homem. A retirada do prepúcio. Quando criança está bom, mas depois de adulto é difícil, dói muito. E diz o texto que no terceiro dia, que já estava inflamado, no terceiro dia no sol quente, eles não conseguiam nem andar. Simeão e Levi entraram lá e mataram todos os siquemitas, todos. Isso foi monstruoso. Além deles estabelecerem condições difíceis, que eram esses pagãos se circuncidarem, quando a dor estava mais intensa, eles entram lá e matam todos, e levam os bens deles, e levam as mulheres e as crianças, e escravizam elas. Eles foram brutais. Monstros. Cometeram um crime pior que o de Siquém.
uma carnificina, um morticínio. A ira embrutece, te bestializa, te deixa um monstro. Mas há uma quarta lição. A ira, irmãos, ela tira o bom senso, revela dolo, embrutece. E em quarto lugar, a ira traz mais ira. Ela tem uma multiplicação exponencial. Ela vira uma dízima periódica. Ela vai embora. Você perde o norte. Olha o verso 30. Quando Jacó soube, então disse Jacó a Simeão e Levi: vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído eu e a minha casa. O pai foi ferido pela ira dos filhos. Agora eles seriam odiosos, odiados pelos povos vizinhos, por causa dessa carnificina. Eles teriam que mudar rapidamente daquela região. E é isso que acontece quando nós somos irados uns com os outros. A ira traz ira. Às vezes a gente está até em paz, meio zen, aí leva uma resposta, aí vira uma guerra. Vira uma guerra dentro de casa. Vira uma guerra na família. Vira uma guerra no trabalho. Vira uma guerra na igreja. Uma resposta irada. A atitude de Simeão e Levi traz profundos danos à sua família. A partir de agora eles têm tensão, eles vivem em tensão. É horrível uma casa sob tensão, um relacionamento sob tensão, pisando em ovos, em minas. A casa está cheia de mina, você pisa e bum, estoura. Agora seria essa a vida de Jacó. Eles estavam sob suspeita e sob ameaça, e isso que eles fizeram com os siquemitas trouxe prejuízo e desencadeou uma série de medo, de culpa, de angústias, de aflições familiares por muitos anos. Muitos, e nós vamos ver mais à frente em Gênesis, esse episódio voltando à tona. Porque ira gera ira. Ira gera ira. Há uma quinta lição. A ira afasta as bênçãos. Agora nós vamos para Gênesis 49. Anos depois, Jacó já está velho. E aí havia uma tradição. Quando o pai ia morrer, ele chamava os filhos para abençoar. Essa bênção, irmão, não era só proferir palavras bonitas, não. Era a divisão da herança também. Era uma bênção importante. Era o testamento. E se você ler as bênçãos de cada filho de Jacó, tem a ver com a vida deles, com as atitudes deles. Olha a bênção que ele profere para Simeão e Levi. Bênção não, isso foi uma maldição. Gênesis 49, versos 5 ao 7. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. De que Jacó está falando? Gênesis 34, os siquemitas. A ira não acabou. Verso 6. No seu conselho não entre minha alma, com o seu argumento minha glória não se ajunte, porque o seu furor, a sua ira, mataram homens, e na sua vontade perversa, dolosa, já retaram touros. Verso 7, olha aí. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Sabe o que ele está dizendo? Não vou dar nada para vocês, não vou dar terra nenhuma. Se virem, podem perambular pelo mundo. Por causa de quê? Da ira deles. A ira afasta as bênçãos de Deus. É isso que ele diz, né? Duro ouvir isso de um pai que está morrendo, deixando o seu testamento, e o pai diz: eu não quero caminhar com vocês. Sabe o que é isso aqui? Está deserdando. O pai está deserdando.
eles seriam divididos, espalhados, gente nômade, sem identidade, gente confusa. E esse foi o destino de Levi e Simeão. Porque a ira afasta as bênçãos. Afasta as bênçãos. Eu quero encerrar, irmãos, dando 3 conselhos pastorais básicos para você lidar biblicamente com a ira. Eu descrevi a anatomia da ira. Ela priva do bom senso, ela revela dolo, ela embrutece, ela traz mais ira, ela afasta as bênçãos. Mas agora eu quero dar pelo menos 3 conselhos pastorais para você lidar com a ira, e eu também. Primeiro, é entender isso, que a ira ela pode arruinar a sua saúde. Ela tem a ver com a sua saúde física, não é? Então, muito antes da chegada da medicina moderna, a Bíblia já falava de doença psicossomática, que liga o nosso espírito com o nosso corpo, né? Então, há vários textos em Provérbios que diz isso, a inveja é a podridão dos ossos. Isso é o que Salomão está dizendo. Você é invejoso, isso vai apodrecer você. Você vai ficar doente. Então, observe que a ira ela é inimiga do nosso corpo. A ira ela vai trazer para o nosso corpo doenças, ela fomenta doenças, ela vai desordenar as nossas emoções, ela pode trazer doenças crônicas como hipertensão. Uma pessoa irada vai ter pressão alta, não tem jeito. Vai ter um AVC. Não tem jeito. Então, pense nisso. Segundo conselho que eu quero dar para você é que a ira, ela destrói nossos relacionamentos. A segunda razão para lidar biblicamente com a ira é que ela destrói nossos relacionamentos. Ela abafa os nossos relacionamentos. É interessante, vocês se lembram quando o filho pródigo vai lá, ele pega o dinheiro do pai, vai embora, gasta tudo, depois ele volta e o pai o torna herdeiro novamente. E aí o filho mais velho, o que acontece com ele? Vocês se lembram? O pai faz um banquete para receber o filho que estava perdido, e diz o texto que o filho mais velho lá, Lucas capítulo 15, na altura do verso 28, que ele se indignou e não quis entrar. Ele se indignou, ele ficou irado. A ira destrói relacionamentos entre irmãos, entre casais, entre filhos, entre pais, e os filhos respiram em segunda mão a fumaça da ira dos seus pais. Terceiro, a principal razão, a ira ofende Deus. Essas 2 razões acima, elas já são fortes. A saúde pessoal e a paz relacional. Mas a terceira, ela é muito poderosa. Por isso que eu tenho que lidar biblicamente com a ira, porque ela ofende Deus. Lá em Efésios capítulo 4, verso de número 31, o apóstolo Paulo diz assim: longe de vós toda amargura e ira. Longe de vós toda amargura e ira. Por quê? Veja que o verso 31 do capítulo 4 de Efésios, ele está contextualmente ligado com o verso 30. E no verso 30, Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. Então, quando eu me iro, depois logo ele diz: longe de vós toda ira. Quando eu me iro, eu estou ofendendo Deus, o Espírito Santo que me selou para o dia da redenção. Esses 2 versículos, o 30 e o 31, eles estão bem relacionados. Então, isso aqui é uma razão poderosa para nós lidarmos biblicamente com a ira. Se você é irado, peça perdão ao Senhor, Ele vai te perdoar. Amém?